Esta é Cairo, capital do Egito, e a 45 quilômetros a leste de Cairo e em meio ao deserto, está surgindo uma nova cidade, uma Smart City, chamada provisoriamente de nova capital administrativa, e como o nome sugere, será a nova capital do país. Mas quais motivos levaram o governo a fundar uma nova cidade em meio ao deserto? E por que um país tão pobre está investindo bilhões em uma cidade futurista? É o que vamos descobrir neste vídeo. Anunciada em março de 2015 e ainda sem o nome oficial, a nova capital foi projetada para aliviar a superlotação e os problemas de infraestrutura do Cairo, que é a maior cidade do país e conta com quase 22 milhões de habitantes, aproximadamente um quinto de toda a população egípcia. A nova capital ocupará uma área de 700 km² e está sendo projetada para ter uma população de 6,5 milhões de habitantes, que apesar de ser um número inferior ao da capital atual, ainda fará ela figurar entre as maiores cidades do mundo. Cairo tem enfrentado graves problemas de infraestrutura, como superlotação, trânsito caótico, poluição do ar e falta de espaços verdes e áreas de lazer. A nova cidade, em contrapartida, está sendo projetada para incluir uma infraestrutura moderna e sustentável, com um sistema de transporte de alta capacidade, áreas verdes, parques e edifícios futuristas. Inclusive, com previsão de conclusão para 2030, a capital contará com o maior prédio do mundo, com 1.000 metros de altura. Vamos falar sobre ele mais adiante. A cidade será a nova sede administrativa e capital financeira do Egito, abrigando os principais ministérios, departamentos do governo e embaixadas estrangeiras. Localizada entre a capital atual e o Canal de Suez, faz a nova cidade ser uma extensão de Cairo, com vantagens logísticas e estratégicas. A nova capital será dividida em diversos distritos, concentrando em cada um instituições do mesmo setor, como, por exemplo, o Distrito Governamental, que contará com os ministérios e agências do governo, além do Palácio da Presidência, do Parlamento e Senado, semelhante à Praça dos Três Poderes no Brasil. O Distrito Financeiro, que será o centro de negócios e finanças da capital, incluirá a sede do Banco Central, Bolsa de Valores e sede dos bancos atuantes no país. O Distrito Diplomático, que contará com as embaixadas estrangeiras, bem como organizações internacionais. E os distritos residenciais, teoricamente abrangendo os mais diversos poderes aquisitivos. Com investimento anunciado de 45 bilhões de dólares, a nova capital ostentará várias obras faraônicas, como o Iconic Tower, que já é considerado o maior prédio do continente africano, com 385 metros de altura, contendo 80 andares. O Green River Park, que será um jardim central, com áreas verdes percorrendo 35 km ao longo da cidade e cobrindo uma área total de 2.500 hectares, fazendo deste 6 vezes maior que Central Park em Nova York e com capacidade para 370 mil visitantes por dia. O parque contará com um rio artificial, que vai imitar o mesmo trajeto que o Rio Nilo percorre na cidade do Cairo. A mesquita Al-Fatah Al-Ain, com capacidade para 17 mil pessoas, construída sobre uma área total de 445 mil metros quadrados, é considerada a maior mesquita do Egito e a segunda maior mesquita do mundo em termos de área total. A Catedral da Natividade de Cristo, com capacidade para 8.200 pessoas, é a maior no Oriente Médio e serve à Igreja Ortodoxa Copta de Alexandria. O Octógono, a futura sede do Ministério da Defesa egípcio, com 89 km², será o maior complexo sede de defesa do mundo, superando o Pentágono nos Estados Unidos, contendo locais de culto, clubes, hotéis, escolas, playgrounds, bairros residenciais, shopping centers, hospitais e complexos para serviços civis e administrativos. Será uma cidade dentro da nova capital, exclusiva para os militares e seus familiares. O Aeroporto Internacional da capital, com 16 km², foi concebido para aliviar a sobrecarga sobre o Aeroporto Internacional do Cairo. Com capacidade para 300 passageiros por hora, possui uma pista de 3.650 metros, adequada para receber grandes aeronaves. Essas são apenas algumas das maiores obras do ambicioso projeto. Podemos adicionar à lista um parque temático com 4 vezes o tamanho da Disneylândia, estádio com capacidade para 90 mil pessoas, 660 hospitais, 1.250 mesquitas e igrejas e mais de 2.000 instituições de ensino. A nova capital administrativa será alimentada por 91 km² de fazendas de energia solar. Mas nenhuma das obras chama tanta atenção quanto o Obelisco Capital,
Anunciado em 2018, com conclusão estimada para 2030, tem o objetivo de ser o arranha-céu mais alto do mundo, com nada menos que 1.000 metros de altura, superando Burj Khalifa, atual detentor do posto, com 828 metros. Projetado na forma de um obelisco faraônico, cercado por um canal de água semelhante ao rio Nilo, é planejado para ter 165 andares, incluindo residências, apartamentos, hotéis, shoppings, cinemas e centros comerciais. A fachada do obelisco é inspirada na flor de lótus, desenho muito usado na era faraônica, uma flor com grande significado na antiga civilização egípcia. A nova capital contará com uma extensa rede de transporte público, que incluirá linhas de trem, metrô e ônibus, para ligá-la a outras áreas do país. Uma das principais linhas de transporte será a linha de trem de alta velocidade, que ligará a nova capital ao Cairo em cerca de 30 minutos. A linha de trem também deve se estender a outras cidades no país, incluindo Alexandria e Luxor. Além disso, a nova cidade terá sua própria rede de metrô, com 3 linhas planejadas para serem construídas. Essas linhas devem cobrir as principais áreas da cidade, incluindo a zona administrativa e os distritos residenciais. Mas este não é o primeiro projeto do governo egípcio na tentativa de descongestionar a atual capital, Cairo. Outras cidades foram criadas nas últimas décadas, todas com o mesmo objetivo. Na década de 70, foi criada a cidade do Ramadã. Com o objetivo de aumentar a capacidade de produção do país e atrair novos investimentos, foi planejada para ser uma cidade modelo, com fábricas, instalações comerciais e residenciais modernas. É conhecida por suas indústrias têxteis, farmacêuticas e alimentícias. É também uma importante região na produção de cerâmica e vidro. Hoje, com 1.200.000 habitantes, foi a cidade que mais se aproximou dos objetivos iniciais, mas ainda assim tem sido criticada por sua falta de infraestrutura e serviços públicos, bem como por sua falta de desenvolvimento econômico e social. Na década de 80, foi criada a cidade 6 de Outubro, localizada a oeste de Cairo. Hoje possui aproximadamente 500.000 habitantes, número bem inferior ao previsto na sua fundação, que projetava-se 6 milhões. A cidade hoje conta com diversos edifícios desocupados e incompletos. Em meados dos anos 90, o governo egípcio lançou o projeto Tosca. O objetivo era criar um segundo Vale do Nilo, transpondo as águas do Lago Nasser para a região desértica no sul do país, visando aumentar as terras habitáveis no Egito de 5% para 25%. A iniciativa não alcançou seus objetivos, devido à falta de recursos financeiros, problemas no planejamento e dificuldades na construção. Em 2019, o governo egípcio retomou o projeto, mas os resultados ainda são tímidos. No ano 2000, através de um decreto presidencial, foi criada a Nova Cairo, que é considerada uma extensão da capital, Cairo. Atualmente possui uma população de 500.000 habitantes, número este também inferior ao projetado, que era de 5 milhões. O objetivo de todos esses projetos era o mesmo: aliviar a pressão sobre Cairo e resolver os problemas de superlotação, infraestrutura, transporte e meio ambiente. E o anúncio da nova capital administrativa demonstra que esses projetos foram fracassados. Essa história pode não ser diferente com a nova capital. Uma análise realizada no início de 2018 mostra uma diminuição do projeto em comparação com as ambições iniciais, sem nenhuma comunicação oficial sobre essas alterações. Outdoors que apresentavam a cidade inicialmente planejada foram retirados, o que sugere que o projeto foi modificado. Mudança esta que é observada nos edifícios já construídos, que não corresponde com a arquitetura ao estilo Dubai anunciada no começo, mas segue o que é feito há anos em termos de construção no Egito. Outro ponto importante é a dificuldade de abastecer uma cidade nessas proporções com água doce. A única fonte de água potável disponível é de fato o próprio rio Nilo, cuja água deve ser bombeada para trazê-la para o deserto. Como se não bastasse, a nova capital se mostra um ambiente elitizado, excluindo indiretamente, pelo alto preço das moradias, as camadas mais pobres da sociedade egípcia. Em um país que 1/3 da população sobrevive com apenas $45 por mês, não é difícil de imaginar que a nova capital não será para todos. E isso gera uma nova preocupação, de que a cidade seja um novo elefante branco, um local pouco povoado e fazendo com que Cairo continue um caos. De outro ponto de vista, todo o investimento bilionário aplicado na nova cidade poderia ter sido utilizado em outros locais do país. Opositores do governo questionam a implementação da nova capital, haja visto os problemas que já citamos de pobreza no Egito. A cidade se mostra mais como um projeto para exibir arranha-céus do que para atender às reais necessidades da população. Não é de se surpreender que todo esse projeto em implantação
ocorreu com o Egito tendo à frente de seu governo um ditador, Abdul Fattah al-Sisi. Protagonista no golpe de Estado que derrubou Mohamed Morsi em 2013, está à frente do governo egípcio desde 2014, sendo reeleito democraticamente com 97% dos votos em 2018, tendo como único adversário Musa Mustafa Musa, após outros 6 concorrentes terem desistido repentinamente por livre e espontânea pressão ou terem sido presos. Al-Sisi governa de forma autoritária, com as forças armadas oprimindo qualquer um que critica seu governo. Atualmente estima-se que no país existam mais de 60 mil presos políticos. Só o tempo dirá se Al-Sisi será capaz de fazer o que o Egito vem tentando há décadas. A grandiosidade do projeto chama atenção, mas seus resultados ainda são incertos. E você, o que achou da nova capital? Acredita que ela tem futuro ou será de fato um bilionário elefante branco em meio ao deserto? Deixe sua opinião aí nos comentários. Este foi o primeiro vídeo do canal. Se gostou, deixe aquele like e se inscreva para nos ajudar. Um grande abraço e até a próxima!